2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao 13. Aleluia. Conseguiu colocar aqui? Vamos ler daquela forma. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo e assim sucessivamente. 2 Coríntios 6, 3, que diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade, do Espírito Santo com amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, enrijecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não restringimos o nosso afeto por vocês, mas vocês restringem o afeto que têm por nós. Como justa compensação, falo como a meus filhos, abram o coração de vocês para nós também. Então, nós estamos dando continuidade à carta de 2 Coríntios, carta de Paulo, aos Coríntios. E antes de eu prosseguir com a ministração e com a exposição de versículo por versículo, eu preciso fazer, uma introdução histórica e contextual daquilo que nós estamos falando. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Coríntios, ele estava sofrendo muitos ataques, de falsos mestres, e ele estava fazendo uma defesa do seu ministério. Sabemos disso. Mas essa é uma das cartas de Paulo que nasce em meio a muitos conflitos. Sabemos que Paulo estava sendo perseguido praticamente diariamente. Onde ele fundava uma igreja, ele era perseguido por esses falsos mestres. Pessoas que vinham para difamar Paulo, e Paulo não estava mostrando que ele era o tal. Ele estava mostrando que, mesmo com os sofrimentos dele, ele estava pregando aquilo que Cristo ordenou. Ele estava seguindo a palavra do Senhor. A igreja refletia um ambiente espiritualmente avançado, uma cultura influente, e era viva, cheia de dons, mas também a igreja era muito imatura e vulnerável a falsas influências. Então, esses falsos mestres chegavam e conseguiam persuadir muitas pessoas pela sua eloquência, forma de falar, porque eram muito inteligentes. Então, muitas pessoas, depois de convertidas, estavam voltando atrás naquilo que tinham aprendido. Por quê? Porque ainda era imaturo, ainda era vulnerável a todas essas influências. Após a saída de Paulo, os falsos mestres apresentavam com aparência de espiritualidade, como eu falei, eloquência, sabiam falar muito bem. Tinham o poder da persuasão. E eles passaram a desacreditar Paulo por causa da sua fraqueza, seus sofrimentos e sua simplicidade. A lógica humana, nós olhamos, se a gente for olhar por uma ótica humana, nós olhamos para uma pessoa e nós avaliamos ela conforme ela demonstra, visualmente ali. Ou se ela tem sucesso na vida dela, profissional, ou
o material, então a ótica humana é olhar para a pessoa e falar assim, aquele ali é abençoado. Olha, é muito abençoado. Olha, ele é CEO de uma empresa, tem várias casas, vários carros, é muito rico. Então nós olhamos com essa ótica humana assim, então nós avaliamos muitas vezes as pessoas por isso, né? E a lógica deles era clara. Se Paulo fosse realmente um homem de Deus, não sofreria tanto. Ou seja, a gente olha para um cristão, aí fala assim, aquele ali é abençoado mesmo, ele não sofre nada. Mas a gente olha para um outro cristão que está sofrendo, que está passando por tribulações, dificuldades, e nós já o descartamos, falando, isso daí não é homem de Deus, não. Olha como que ele sofre. Então nós estamos vindo falando isso desde 1 Coríntios. Estamos em 2 Coríntios e Paulo ainda continua falando. A gente não avalia um cristão pelo sofrimento, pelas tribulações, pela dificuldade dele, né? Nós não devemos usar a mesma lógica do mundo, né? Paulo responde às acusações não exaltando a sua força, mas apontando para a graça de Deus e para a cruz de Cristo. Se nós fôssemos avaliar qualquer um por essa lógica humana, nós iríamos falar que Cristo não teve sucesso. Porque Cristo aconteceu o quê? Ele morreu na cruz, né? Então, na ótica do mundo, na época que Jesus morreu na cruz, crucificado, era a pior morte que tinha. Então, na época eles iam falar assim, acabou, tá vendo aí, ó? Falavam que era o Messias, mas não é. Se a gente olhar para a ótica do mundo, então sempre vamos ver e achar que aquela pessoa não é de Deus, que não é um cristão, que não faz a vontade de Deus. Mas aqui Paulo estava querendo demonstrar que o sofrimento, as tribulações fazem parte da vida humana, não só do cristão, mas principalmente dos cristãos. A nossa lógica é diferente da lógica do mundo. Vamos relembrar um pouquinho o que foi falado do capítulo 1 até o 5, até a gente entrar agora no capítulo 6. No capítulo 1, Paulo fala do Deus que consola em meio às tribulações, né? Deus que nos consola em meio às nossas lutas, às nossas guerras. No capítulo 2 e 3, Paulo apresenta a glória da nova aliança, que é superior à antiga. No capítulo 4, Paulo mostra que o poder de Deus, mostra que o poder é de Deus, e nós somos apenas vasos. Lembra que o pastor Ricardo pregou e falou? O importante não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. Então, no capítulo 4, Deus fala, o poder não é do vaso de barro, o poder é de Cristo, daquele que está dentro do vaso, dentro de nós. No capítulo 5, fala do ministério da reconciliação confiado à igreja. A nós foi acreditado esse poder, né, da reconciliação. Então, nós temos que ser reconciliadores, certo? Isso que aprendemos no capítulo 5, entre outras coisas, mas o tema principal foi esse. E agora no capítulo 6, Paulo deixa claro de forma prática quais são as marcas de um ministério aprovado por Deus. Agora nós vamos para a exposição da palavra. Coloca aí para mim o versículo 3 e vamos ler juntos novamente. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que o nosso ministério não caia em descrédito. O que Paulo está querendo dizer com esse versículo? Paulo começa afirmando que a sua conduta não cria tropeços para ninguém. Ou seja, Paulo está querendo dizer que
o ministro de Deus, o cristão, ele não deve ser pedra de tropeço para ninguém. A nossa conduta não pode ser de uma forma que as pessoas desacreditem da palavra do Senhor. Ou seja, a nossa vida tem que refletir aquilo que nós estamos falando, e não o contrário. Nós não devemos pregar uma coisa e viver outra. Irmãos, hoje mais cedo nós estávamos conversando ali, estava falando com a irmã Thaís. A irmã Thaís trouxe uma situação e a gente estava falando. A nossa vida tem que ser diferente, mas nós somos pecadores, erramos muito. Não somos perfeitos. Como o pastor Ricardo sempre fala, nós estamos sendo santificados. Erramos todos os dias, mas devemos reconhecer aquilo que erramos. Hoje é ceia. A palavra, quando fala, o homem examine a si, não é para colocar medo em você e você não tomar ceia, mas é para que você e eu nos arrependamos daquilo que erramos. Reconheçamos que, Senhor, eu pequei, errei, me perdoa, estou arrependido. E tomar sua ceia. Então, nós, continuando no versículo 3, nós não podemos ser pedra de tropeço. No comentário do Matt Wayne, ele fala: a vida do ministro deve confirmar a mensagem que ele anuncia. Ou seja, não devemos ser hipócritas. Eu não tenho que chegar aqui e pregar uma coisa e viver outra. A nossa adoração ao Senhor, a nossa vida, tem que ser igual aqui, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde nós estivermos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3, ele estabelece uma meta radical: viver de tal forma que nada na nossa vida sirva de tropeço para ninguém. Por que isso? Por que isso? Obrigado. Porque ele entende que se o mensageiro falha, as pessoas usam isso como desculpa para rejeitar a mensagem. Então, quando ele fala que não sejamos escândalo para ninguém, é isso. A nossa vida não pode servir de pedra de tropeço para o irmão. Aí, aqui na igreja, você é o santão. Ou nós somos os santos. Chega ali na rua, ou lá no nosso trabalho, a gente xinga, manda o irmão não sei para onde, fala um monte de besteira, a gente vive uma vida dupla, uma vida aqui e outra vida lá fora. E isso que Paulo está falando aqui, nós não devemos ser pedra de tropeço. Se isso vai escandalizar o irmão ali, você deve evitar e viver uma vida única, igual aqui na igreja e em casa, no seu trabalho, onde você estiver. Então é isso que Paulo está falando. Aí ele fala que Paulo, ele não está mostrando o sucesso dele. Ao contrário, ele está mostrando tudo que ele passou, sofrimento, tribulações, dificuldades, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, uma pergunta retórica. Responda para você mesmo. Nossa vida hoje, que nós vivemos, ela nos aproxima ou a nossa vida aproxima ou afasta as pessoas de Cristo? É uma pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo e você mesmo responda. A nossa vida hoje aproxima ou afasta as pessoas de Cristo? Lá no seu trabalho, você vive uma vida que aproxima as pessoas de Deus ou afasta? Lá na sua escola, nossa vida tem que refletir aquilo que nós pregamos. Vamos para o versículo 4 ao 10. Vou ler o 4 e o 5 primeiro. Vamos lá. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança,
em sofrimentos, privações e tristeza. Então, a primeira frase ele está dizendo, ao contrário, ele está remetendo ao que ele acabou de falar no versículo anterior. Não colocamos obstáculo algum no caminho de ninguém, para que o nosso ministério não seja desacreditado. Aí ele fala, ao contrário de colocar a pedra, né, de ser pedra, a gente tem que retirar a pedra. Então, tudo aquilo que está sendo pedra de tropeço hoje, irmão, tire. Ele está falando aqui ao contrário. Ao contrário. Como servos de Deus, recomendamos que de todas as formas, em muita perseverança, ser perseverante. Então ele fala, perseverança em meio ao sofrimento. Então se você está passando por tribulações, por dificuldade, persevere e retire a pedra. Ele está falando ao contrário, persevere. Paulo mostra que o sofrimento não é sinal de fracasso, mas de fidelidade. Como eu falei na introdução, não é a nossa dificuldade, o nosso sofrimento que deve demonstrar algo, que deve demonstrar que você é um cristão ou não. Mas, na verdade, o sofrimento e o fracasso é sinal da fidelidade de Deus. O sofrimento faz parte da normalidade do ministério cristão. Então, nossas tribulações, nossas dificuldades faz parte do ministério de Cristo. Vai para o 5. Volta no 4 para a gente ler o final do 4. Em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristeza, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Tudo isso nós devemos perseverar e fazer como Paulo está falando no versículo 4 e 5. Versículo 6. Aí agora ele começa falando em pureza. Aí já mudou. Primeiro ele falou das dificuldades todas. Aí agora ele vem falando em pureza, em ser santo, buscar a santidade, ser puro, né? Em o quê? Conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, aprendendo a palavra de Deus, estudando, buscando. E depois, paciência e bondade. Então, devemos ser pacientes com o próximo, com o outro irmão. Devemos ser pacientes para suportar várias coisas. A irmã Thaís trouxe hoje, eu falei com ela. Hoje a palavra vai falar sobre isso. Ser paciente. Foi o que, irmã Thaís? O rapaz chegou, né, na oração com vocês, né? Bêbado com cerveja. Ele estava bêbado e tomando cerveja lá durante a oração, o culto, né? A irmã Thaís me perguntou se isso era certo ou não. E nós devemos receber. Estava sendo uma afronta? Sim. Mas nós devemos ter o quê? Paciência, pureza, conhecimento. E o principal, no Espírito Santo e no amor sincero. Ou seja, Paulo aqui está falando que nós devemos buscar a pureza, a santidade, o conhecimento, que é estudar, buscar a palavra do Senhor, a paciência e a bondade e o Espírito de Deus para nos dar todas essas coisas em amor. O ministério não se sustenta apenas por resistência externa, mas por caráter transformado pelo Espírito e a fidelidade da palavra. Ou seja, aqui o conhecimento, a palavra fiel, não é com invencionices, mas com a palavra verdadeira. Aquilo que realmente está escrito na Bíblia. Entendendo o contexto histórico do que está sendo dito. Não pegar versículos isolados para usar, né? O conhecimento da palavra de Deus, é isso. O amor sincero. E agora, no versículo 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, continuando no que a gente está falando,
na palavra da verdade, que é a Bíblia, e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, usando sempre o conhecimento, a palavra do Senhor, o poder do Senhor. E agora nós vamos para a parte dos paradoxos da vida cristã. O que é paradoxo? É aquilo que parece não fazer sentido. Ele fala, entristecido, mas sempre alegres. Como assim? É um paradoxo. Se ele está triste, como que ele pode estar alegre? Se ele é pobre, como ele pode ser rico? Esses são os paradoxos. Algo que parece não fazer sentido, né? Vamos lá, versículo 8. O que fala? Por glória e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Olha o paradoxo. Por glória e por desonra. Às vezes para você está sendo desonrado, mas para Deus Ele está te honrando. Por difamação ou por boa fama, às vezes você está sendo difamado por alguém, como Paulo estava sendo. Mas ele, na verdade, em Deus tinha uma boa fama. Ele estava pregando a verdade. Muitas vezes, tem muitos que vão falar que você não é nada. Mas em Cristo, Deus sabe o que você é. E Deus está te honrando. Né? Paulo descreve a vida cristã com contrastes. Por fora, a luta, mas por dentro Deus sustenta. Parece derrota, mas Deus está operando a vitória. Esses são os paradoxos. No próximo versículo 9, ele continua. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida. Espancados, mas não mortos. Todos esses são os paradoxos da vida cristã. 10. Entristecidos, mas sempre pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas... Esses são os paradoxos da vida cristã. É algo que não faz sentido na ótica humana. Mas em Deus faz todo sentido na vida do cristão. Versículo 11. Paulo fala sobre um ministério marcado por amor e coração aberto. Versículo 11 fala assim. Fomos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Paulo, ele está sendo muito sincero e falando aos coríntios. Olha, nós fomos até vocês com o coração aberto. Falamos abertamente a vocês. Abram também o coração de vocês. No comentário do Matthew Henry, ele ressalta que não existe um ministério fiel sem um amor sincero pela igreja. E isso tem que ser recíproco. Quem está ministrando, quem está liderando a igreja, tem que amar a igreja e a igreja amar. E a igreja amar uns aos outros, né? Paulo mostra que seu ministério não é frio, nem distante. Ele une fidelidade doutrinária com amor pastoral. Então, isso tem que ser exercido no meio da igreja. No próximo versículo, versículo 12, ele fala: não restringimos o nosso afeto por vocês. Ou seja, ele está demonstrando o amor pelos irmãos da igreja. Mas vocês restringem o afeto que tem por nós. Ele está falando para a igreja, eu estou demonstrando o meu amor, o meu carinho, a minha paciência por vocês.
mas vocês não estão fazendo a mesma coisa. Vocês precisam ser recíprocos. 13. Como justa compensação, falo como a meus filhos, abram o coração de vocês para nós também. Então ele está se colocando como um pai para a igreja e está falando, abram o coração de vocês também. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Agora vocês precisam fazer o mesmo. Depois de terminar esse último versículo, eu quero ressaltar, primeiro, que nós falamos, examine-se se a sua vida facilita ou dificulta o evangelho. 1. 2. Entenda que o sofrimento não significa abandono de Deus. Pelo contrário, Deus está operando, Deus está com você. 3. Valorize o caráter acima da aparência espiritual. Não é a aparência. Lembra que nós falamos? Pela ótica humana, a gente avalia as pessoas pelo que elas têm. Ou se ela é muito inteligente, eloquente. E não é isso. Valorize o caráter acima da aparência espiritual. Acima daquilo que você vê, você tem que valorizar o caráter daquela pessoa. Se ela tem um bom caráter. E que nós possamos ter um bom caráter com nossos irmãos, com a igreja. 4. Aprenda a viver os paradoxos do reino. Parece triste, mas está alegre na presença do Senhor. Parece fraco, mas está forte. É pobre, mas é rico no Senhor. Sirva a Deus com o coração aberto, humilde e fiel. O ministério aprovado por Deus não é medido por sucesso externo na ótica humana, mas pela fidelidade interna. Não é sustentado por aplausos, mas pela graça de Deus. Não é marcado por conforto, mas pela cruz de Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Lembra que eu falei no início? Cristo foi rejeitado, foi humilhado, mas foi fiel até o fim. E exaltado por Deus. Que o Senhor conceda a graça de servi-lo com fidelidade, custe o que custar. Então nós falamos no versículo 1 de Paulo, apresentamos o que nós podemos chamar do custo da credibilidade dele. Nós falamos no versículo 4 e 5 que a marca de um servo aprovado é a paciência no caos. No versículo 6, Paulo fala sobre a caixa de ferramenta espiritual dele. Ele não venceu as crises apenas pela força da vontade, mas pela pureza, o conhecimento, o poder do Espírito Santo, que nós falamos. No versículo 8 e 10, Paulo está dizendo para o mundo que ele parece derrotado, mas ele é vitorioso na presença do Senhor. Então aqueles falsos mestres estavam chegando falando que Paulo era um derrotado, que ele não era um servo do Senhor. E por fim, nos versículos 11 a 13, Paulo remove a armadura e mostra o coração. Ele diz aos coríntios: eu não estou escondendo nada de vocês. Meu coração está escancarado. Ele faz um apelo de pai. Ele está dizendo que a integridade dele e o seu sofrimento tinham um objetivo: amar aquela igreja. E ele termina com um pedido que serve para todos nós: abram também o coração de vocês.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja para Ele. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva, é eficaz. E devemos aprender todos os dias. Devemos buscar esse conhecimento da palavra do Senhor. O seu sofrimento, a sua dificuldade, a sua tribulação não reflete que você é um derrotado, mas que você é vitorioso em Cristo. Como falamos, Cristo, ele foi exemplo disso, ele sofreu, ele foi rejeitado, mas ele foi fiel até o fim. Então sejamos fiéis. E se eu pudesse fazer uma pergunta principal para vocês, é aquela que eu fiz no início. Será que a nossa vida, ela aproxima ou afasta as pessoas de Deus? Reflita nisso nessa manhã. Devemos ser pessoas que não sirva de pedra de tropeço para ninguém. Mas, pelo contrário, que possamos facilitar o caminho e retirar todas as pedras de tropeço, para que o próximo consiga se chegar a Deus, consiga se aproximar de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Está terminando aqui e vamos estar iniciando a ceia do Senhor.